cultura da responsabilidade é algo muito urgente. A gente precisa significar essa palavra e trazer para as nossas vidas. Responsabilidade é constituído por 3 grandes conceitos. Eu digo grandes porque em cada um deles cabe reflexão, significação e um convite a trazermos isso para a experiência das nossas relações. Quando a gente está falando sobre responsabilidade, a gente está falando sobre pertencimento, competência e autonomia. E é interessante porque, conversando com as pessoas, eu escuto que responsabilidade é uma palavra pesada. É alguma coisa que diz, nossa, é quase que obrigação. E a responsabilidade não é isso. Quando a gente é responsável, quando a gente é corresponsável, a gente traz para nós uma potência muito grande de lidar com as situações e transformar a partir da consciência. É o exercício de uma escolha que pode individualmente, coletivamente, mudar algo que não é possível, não é bacana e não deve continuar. Quando eu falo que dentro da responsabilidade a gente tem 3 grandes conceitos, é para que a gente possa ir medindo, criando critérios para saber se existe responsabilidade, se você está sendo responsável, se o ambiente onde você vive tem uma cultura de responsabilidade. Pertencimento. Eu não vou cuidar de um espaço, de uma relação, de uma dinâmica, de uma interação, se eu não me sinto pertencente àquela situação, àquela dinâmica. Pertencimento é uma necessidade. E pertencer significa dizer que eu faço parte de um grupo, de uma experiência, de uma situação. Fazendo parte, eu posso exercitar, construir outras formas de lidar com as situações. Pertencer é me reconhecer. Fazer parte é poder estar numa experiência relacional que me inclui. Inclui a minha existência, a minha pluralidade, a minha diversidade. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade solta, pode de novo cair nesse lugar do peso. Quando eu falo responsabilidade, tem aqui a necessidade de pertencimento, a gente começa a entender a convivência de uma forma mais ampla. Isso é tão importante. Convivência é algo que nos faz evoluir, se transformar, se ressignificar, aprender. E para isso eu preciso pertencer. Competência é a capacidade de desenvolver algo. No que se refere à convivência, é a competência que todas as pessoas têm de oferecer aquilo que pensa, sente e percebe para resolver uma situação de conflito. Ser responsável é eu lidar com aquilo que eu tenho, que eu sou, para que algo que está construindo desencontro, desconforto ou produzindo violência se transforme. Então, se eu tenho espaço, eu pertenço e eu trago aquilo que eu sou, esse dom que todo ser humano tem de criar alternativas, mudar contextos, construir coletivamente, é muito possível que uma cultura de corresponsabilidade se estabeleça. E, portanto, para que eu possa fazer essa construção conectado comigo, conectado, as pessoas conectadas entre elas, é fundamental a autonomia. A autonomia é a capacidade que temos de fazer escolhas. Escolha, tem horas que parece que a gente não tem muito. E, de fato, tem algumas coisas na vida que a gente não escolhe. Mas quando a gente está construindo, por exemplo, uma alternativa, uma solução, uma resolução para algo da convivência, é preciso que as pessoas coletivamente acessem a situação que estão lidando para, individualmente e em grupo, pensar quais são as escolhas possíveis. Então, construir uma cultura de responsabilidade é
criar um ambiente onde pessoas fazem parte, oferecem o que elas têm para resolver algo e fazer uma escolha de seguir a convivência de uma outra forma, trazendo novos elementos para esse sistema de convivência. Porque quando a gente está diante de uma situação, por exemplo, violenta, ali tem muitos fenômenos que são complexos, objetivos e subjetivos, que fazem com que a naturalidade da forma de conviver se mantenha num ambiente, trazendo a violência como pano de fundo. Então, pensar uma cultura de responsabilidade é ir além desses conceitos, mas é colocá-los no exercício do dia a dia, convidando as pessoas a trazerem seus pensamentos, suas ideias, suas referências, porque muitas vezes, num ambiente relacional, o silenciamento, que é um fenômeno bastante difícil, complexo e contínuo, às vezes, no dia a dia, que mantém justamente uma dinâmica que não ajuda as pessoas a se responsabilizarem. Muitas vezes, quando eu estou construindo espaços de diálogo com as pessoas, eu escuto: puxa, mas eu não sei se eu posso falar, eu não sei se eu posso trazer as minhas inquietações. Se eu estou num ambiente de trabalho, eu escuto: puxa, mas eu tenho um boleto para pagar. E aí, esse lugar que a gente tanto quer que seja de construção coletiva, que se tenha uma cultura de corresponsabilidade, vai sendo esvaziado pelo medo, pelo receio, pela lógica que muitas vezes está presente no dia a dia da nossa convivência. Tem um exemplo que eu acho que ajuda muito a gente a entender o que é transformar essa cultura de não participação, de não pertencimento, por uma cultura de corresponsabilidade. Eu sou líder de uma equipe e entendo, porque sou líder, que eu determino o planejamento das atividades, o cronograma, como é que as entregas vão ser feitas, ou seja, porque de alguma maneira eu me sinto a pessoa responsável para que as coisas aconteçam. Isso pode ser um lugar assim de, puxa, de bacana, tipo cuidado. No entanto, chega para outra pessoa que ela não faz parte das decisões, que ela não constrói o dia a dia do próprio trabalho dela, que ela não tem espaço para trazer a voz dela, o que ela percebe e entende, porque ela está num lugar diferente do meu. Pois bem, tem algo que funciona muito, que é combinar a convivência. Quais são os acordos que a gente faz? E às vezes isso pode parecer tão simples, tão óbvio, mas não acontece. Não acontece, porque a gente acha bobo, 2, porque a gente não tem tempo. Muitas vezes, a não cultura de responsabilidade mostra o quanto que a gente não valoriza o tempo junto para combinar sobre nós juntos e juntas. Então, esse combinado vai se dar a partir da competência que as pessoas têm, daquilo que elas estão oferecendo, para que elas possam se sentir pertencendo e, inclusive, entender aonde é que a voz delas está sendo efetivamente escutada. Porque, às vezes, a gente está numa reunião de trabalho e muita coisa é dita, mas eu saio sem me sentir escutada, porque aquilo que foi dito não foi reconhecido e não foi transformado. E tem vezes que as ideias que a gente dá não são boas de fato. No entanto, é preciso que a gente saiba, puxa, isso que você ofereceu como possibilidade não combina com o que a gente precisa fazer. Isso, inclusive, pode estar nos combinados de convivência. Como é que a gente lida com atrasos? Como é que a gente lida com prazos que não são cumpridos? Como é que a gente lida com ideias que são dadas e talvez não funcionem? Como é que a gente lida com as avaliações feitas no dia a dia de trabalho? Então, acho que pensar a cultura de responsabilidade é entender quais são as formas que a gente se organiza para que eu possa estar, sim, presente, lidando com o que é da vida, desse ineditismo, e podendo pensar que a outra pessoa também faz parte
e ela precisa se sentir parte. Então, cultura de corresponsabilidade, que eu acho que é mais do que a própria responsabilidade, é a gente entender que todo mundo faz parte. E porque todo mundo faz parte, é possível construir uma convivência inclusiva, dialógica e que todo mundo pertence.